outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para a reforma tributária. É um assunto denso, até meio chato às vezes eu devo dizer, porque é técnico, é complexo, porém ele tem completamente tudo a ver com a nossa vida. A nossa relação com o Estado, na medida em que a gente decide o que faz cada ente e quanto a gente quer pagar por isso. É isso, reforma tributária é isso. O assunto ganhou fôlego nos últimos dias, o governo Lula sinaliza também que quer fazer, mas todos os últimos governos também sinalizaram e a tal da reforma nunca saiu. Porque reforma significa também necessariamente mexer em interesses pesadíssimos. Pois bem, nos próximos 30 minutos, essa é a nossa pauta. Eu vou falar mais uma vez com um embaixador dessa causa, um peregrino das reformas estruturais do país, o governador Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-deputado federal, especialista nessa área, o nome nacional desse assunto, já presidiu uma comissão para tratar do tema durante o governo Fernando Henrique. Governador Rigotto, em primeiro lugar, bom dia. E obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber, uma alegria muito grande. Primeiro, um abraço a todos os nossos ouvintes da Bandeirantes, dizendo a alegria de estar participando desse outro olhar contigo, Kleber, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito tão grande pela tua história, pelo trabalho, pelo crescimento profissional. Então, eu fico muito feliz de poder participar do programa. Tu colocaste que a reforma tributária volta à pauta depois de tanto tempo, né? Volta a se falar de novo em reforma tributária. Tem muita gente que está nos ouvindo que eu acho que eu já cansei disso. Eu não acredito mais nisso, porque fazem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, que começou a se falar em reforma tributária. Passou a Constituinte, a Constituição de 88 veio, e lá na Constituição de 88 já se falava em mudança da estrutura tributária, tá? E os constituintes não avançaram na distribuição um pouco de recursos mais para estados e municípios, não decidiram e não definiram um novo pacto federativo definindo atribuições, competências e o que deveria financiar essas atribuições e competências de cada ente federativo. Isso era uma revisão do pacto federativo, mas deram um pouquinho mais de recursos para estados e municípios e não definindo competências. Com o tempo a União foi passando. Não teve ali também, a Constituição de 88 não representou uma reforma tributária. Não avançou na reforma tributária, não houve uma mudança na estrutura tributária. E aí, a partir daí, começaram a criar grupos de trabalho. Teve aquele grupo do Ari Oswaldo Matos Filho no governo Collor, que era para exatamente estabelecer uma nova estrutura tributária do Brasil, não avançou. No governo Itamar voltou-se a falar na reforma tributária, Quando chegou o presidente Fernando Henrique, eu era líder do governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, eu era líder do governo, e havia compromissos do presidente Fernando Henrique com 4 reformas. A reforma administrativa, a reforma previdenciária, a reforma do capítulo da ordem econômica, que determinaria a possibilidade de privatizações, de trazer mais capital privado, exatamente, e a reforma tributária. Qual das 4 reformas que efetivamente não avançaram no governo? A administrativa avançou menos do que deveria, mas avançou. A previdenciária avançou menos do que deveria, mas avançou. A ordem econômica foi a que mais avançou. Aprovou tudo que tinha que ser aprovado. E a reforma tributária era o patinho feio dentro do governo. Por quê? Porque dentro da área econômica, por conservadorismo, por corporativismo, por medo de perder receita, já tinha uma resistência a mudar com profundidade o sistema tributário, mesmo que o presidente, em campanha eleitoral, tinha assumido um compromisso com a reforma. Um dia, Kleber, e eu digo isso contando um pouquinho dessa história para ver como é difícil fazer a reforma tributária, eu saí da liderança, estava na Comissão de Finanças da Câmara Federal, e um belo dia eu participei de um evento junto com o presidente Fernando Henrique, eu representando a Câmara Federal, Congresso da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, no Rio de Janeiro. E nesse congresso, o presidente Fernando Henrique cobrou do Congresso Nacional o fato de a reforma não avançar, dizendo que tinha uma proposta que tinha sido enviada para lá, que estava parada no Congresso, e que tinha que cobrar do Congresso e não do governo.
Era uma grande inverdade. Eu, dentro do governo, via a resistência a fazer avançar a reforma. Eu entrei em contato com o editorialista do Estado de São Paulo, da época que eu não conhecia, contando o que estava acontecendo, tá? Dizendo que havia uma injustiça do Executivo de jogar para cima do Congresso uma responsabilidade que não era do Congresso, era do Executivo, que não estava querendo avançar na reforma. Veio um editorial no dia seguinte, pesadíssimo, mostrando essa realidade, tá? Do Estado de São Paulo. Eu levei o editorial para o Michel Temer, que era o presidente da Câmara. Ele instalou uma comissão especial, eu fui indicado para presidir essa comissão e nós chegamos muito próximos de avançar. Aí que o senhor fez uma peregrinação, ouviu todo mundo. 6 estados, o maior, dezenas, centenas de reuniões com os mais diferentes setores. Pois bem, aprovamos na comissão especial uma proposta de reforma tributária que é o embrião da PEC 45 e da PEC 110 que hoje estão... Eu ia lhe perguntar hoje, a 45 está na Câmara e a 110 no Senado. São duas propostas que estão lá hoje. Muito parecidas com aquilo que nós aprovamos lá atrás, no final do governo Fernando Henrique. Então são boas referências, o senhor acha? Excelentes, excelentes. O grande problema é o seguinte, o presidente Fernando Henrique, infelizmente, a área econômica, então, inviabilizou depois o avanço no plenário. Veio o governo Lula, com todo o compromisso assumido com a reforma pelo presidente Lula, também não houve uma decisão efetiva de governo de se envolver e de priorizar a reforma tributária. Passaram-se os 2 mandatos do presidente Lula e a reforma foi muito falada e não avançou. Não aconteceu. No governo Dilma, pouco se falou em reforma tributária. Sim, não era uma pauta. Não era a pauta principal, como era nos governos anteriores. Verdade. No governo Temer não deu nem tempo. O governo Temer falava muito na fusão de PIS, COFINS, tá? De uma simples... Aí veio aqueles problemas políticos. Problemas políticos que atrapalharam totalmente. Então essa reforma vem há muito tempo sendo... E no governo Bolsonaro também não chegou a... Não, o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes cometeu um grande erro. Tá? Existia a PEC 45 tramitando na Câmara e a PEC 110... E ele disse que queria fazer uma outra. E o Paulo Guedes, em vez de se envolver nessas 2 PECs até para trabalhar... Já tem um acúmulo ali, né? O seu aperfeiçoamento, ele mandou uma proposta para o Senado Federal, na verdade, que tinha um único objetivo, a proposta inicial, era de recriar a CPMF com outra roupagem, que tinha uma resistência enorme, começando pelo próprio presidente. Sim, tá? E aí não andou também. Na sociedade. Ele quis fazer uma proposta que mexia no imposto de renda, tá? Mexia alguma coisa de tributos federais e não mexia no ICMS, não mexia no ISS, simplesmente não era reforma tributária. Não avançou e, ao mesmo tempo que não avançou, ele não se preocupou em debater as duas propostas que estavam lá. E então, agora, governo? Perdemos tempo. O presidente poderia ter, com o apoio que ele deu ao Paulo Guedes, o Paulo Guedes poderia ter avançado numa reforma tributária e isso não aconteceu. Então, por que eu faço essa introdução toda? Eu sei que me alonguei muito, mas para mostrar que reforma tributária é algo muito difícil, mexe com muitos interesses. E quando as propostas estão prontas para serem votadas ou avançarem no Congresso Nacional, vêm as resistências localizadas. O que nós temos lá? O governo não vai mandar uma proposta nova. E seria um erro mandar uma proposta nova. Tem 2 propostas já bem digeridas. Parecidas, inclusive. A PEC 45 e a PEC 110, para o nosso ouvinte saber, elas mexem naquilo que tem que mexer. Hoje no Brasil... É o quê? Hoje no Brasil, Kleber, tu tens 27 CMS, tá? Tu tem PIS, COFINS, CID, ISS, tá? Tudo recaindo sobre o consumo. No mundo inteiro, tu tem um IVA ou um IVV, um grande tributo sobre o consumo. No Brasil, são 27 ICMS diferentes, tá? Diferentes. No Brasil, tem IPI, tem PIS, tem COFINS, tem CID, tá? E tem ISS recaindo sobre a base de consumo. Então, isto faz com que o nosso sistema tributário ele seja tremendamente complexo. Penaliza o consumo. Ele penaliza o consumo e, penalizando o consumo, ele penaliza quem ganha menos. E é o consumo que move a economia. E quem ganha menos paga mais a conta. Por quê? Tu vai no mercado e tu vai comprar um produto da cesta básica, tu está pagando a mesma tributação de quem ganha muito, tá? Que vai comprar um produto da cesta básica e paga menos uma coisa que ganha salário mínimo, 2 salários. Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele consome mais de 50% do seu salário em tributos que estão embutidos no que ele consome. Mais do que 50%. Mais da metade, ele nem vê. Que ele não sabe
ele não sabe, mas está lá embutido no preço do que ele consome. Então o sistema tributário é tremendamente injusto, porque essa carga absurda sobre o consumo. Ao lado disso, essa complexidade do sistema, tá, com essa legislação, quantidade de legislações, fazem com que muita gente sonegue, muita gente vá para a informalidade e outros busquem o judiciário em cima de uma vírgula, de uma palavrinha mal colocada, buscam o judiciário para não pagar tributo. Então o que faz isso? Faz com que os que pagam tenham que pagar por essa grande quantidade de pessoas que não pagam. A base é limitada, né? E a carga é muito pesada sobre quem paga. Então, as propostas que estão no Congresso Nacional, O que elas mexem? elas vão na direção certa, porque elas simplificam o sistema. Elas criam um grande IVA, ou O que é o IVA? o IVA é este imposto sobre valor adicionado, Tá. quer dizer, que substituirá os 27 ICMS, Entendi. o PIS, a COFINS, a CID, o ISS. Na verdade, a proposta que tem mais viabilidade, mais apoio, é de um IVA dual. É um IVA federal que une todos os tributos federais e o IVA estadual que une os 27 ICMS e o ISS num grande tributo. Tá. Então, essa é que tem mais apoio. Só que na medida que ela começou a avançar, começaram a aparecer as resistências. E essas resistências aparecem, de um lado, por exemplo, os prefeitos das cidades pequenas e médias. Tá? Os prefeitos de cidades pequenas e médias, claro que vão ganhar muito com essa fusão. Tá? O dinheiro vai direto, que nem vai o ICMS, direto para o cofre do município. Só que os municípios que hoje cobram pouco ISS, tá? Não tem nem estruturas para cobrar imposto sobre serviços, ou não tem tanta quantidade de serviço, vão ter um acréscimo de receita. Em compensação, os municípios grandes, as capitais, já se movimentam dizendo que não querem perder o ISS. Não querem perder. Foi uma pauta que o prefeito Melo está abordando. Está abordando, dizendo que eu acho que é um absurdo tirar o ISS dos municípios. Na verdade, ele está falando dos grandes municípios. Mesmo que os estudos que se tenha demonstrem que São Paulo, a cidade de São Paulo, pode perder. Porto Alegre não perderia receita. Poderia ganhar no prazo de 5, 6 anos. Mas existe uma resistência das grandes cidades. Então, eu estou dando um exemplo de resistência que já aparece. Isso vai ter que se levar em conta. A grande mudança seria essa aí que o senhor está dizendo agora. A constituição de um IVA federal e do IVA estadual para unificar e simplificar. Para simplificar o sistema tributário, para poder reduzir cargas de setores que estão hoje muito tributados e em cima de uma ampliação do número de contribuintes, com menos sonegação, menos informalidade, menos elisão fiscal. Sempre explicando, elisão fiscal é a busca do judiciário para não pagar o tributo em cima. Eu não condeno quem faz planejamento tributário, eu condeno o sistema que permite esse planejamento. Tanta brecha e tanto questionamento. Mas o que acontece, Kleber? Então, tu tens, dentro das propostas que estão no Congresso Nacional, esse processo de fusão, de simplificação, de racionalização, de eficiência e de justiça fiscal. Tá? Isto vai acontecer de um dia para o outro? Não, isto vai ter que ter uma transição. Tá? E é nessa transição que tu acomoda as situações, faz com que não tenhamos perigo de perda de receita. Essas propostas têm a previsão da transição? Todas têm. Todas. Uma previsão de transição na implantação para a sociedade como um todo e uma previsão maior de transição para compensação de possíveis perdas dos estados e municípios com relação à reforma tributária. Então, são duas transições. A transição para a implementação do novo sistema tributário, que é em etapas, e uma transição maior para assegurar que nem o ente federativo vai perder. Então, tu tem a implantação e essa possibilidade de compensações num período maior. O governador, eu sempre vi o senhor dizendo duas coisas sobre a reforma. Uma, o executivo tem que querer, senão não sai, né? Nós temos aí o governo Lula começando, mas sem tanta gordura política como já teve outrora, ou como tiveram outros governos no início, né? Então, primeira pergunta, será que o governo quer mesmo? E o segundo pressuposto, o senhor sempre diz, tem que ser no começo, é onde o governo tem mais carga política e tal. Como é que o senhor avalia politicamente hoje a possibilidade dessas reformas avançarem? Bom, primeiro ela tem uma vantagem, que é o fato dessas duas propostas terem sido muito, muito bem já debatidas no Congresso Tem um Nacional. acúmulo. E junto à sociedade. Tá? Quer dizer, elas tiveram já muito... O Bernard Api, que na verdade foi quem
coordenou um grupo de economistas que elaboraram essa PEC 45, que está na Câmara, foi levado pelo Baleia Rossi para dentro da Câmara, mas o Bernardo Api é considerado o pai dessa proposta de emenda constitucional. Ele foi puxado para dentro do governo, para a Fazenda, para exatamente ajudar no encaminhamento da reforma tributária. Então, ele é o cara que Está lá trabalhando para isso. Tu tem um compromisso do governo, mas compromisso do governo eu já vi de vários e que não deu em nada. Tá? O compromisso não tem que ser no discurso, o compromisso tem que ser na ação de governo, na priorização efetiva da reforma tributária. O ministro Haddad está dizendo que é Tem falado nisso. Eu espero que essa prioridade não seja porque tu pode aproveitar uma reforma tributária para, quem sabe, aumentar a arrecadação de alguma forma. O objetivo da reforma não é aumentar a carga tributária. Quando eu digo carga tributária global, uns 37% do PIB, bem ao contrário, é com o tempo tu ir reduzindo essa carga tributária, mas não aumentar. Então, o meu receio de muitos setores é que se aproveite a reforma tributária para emplacar um aumento de receita. Tal. Esse não é o objetivo da reforma. Tá? Então, existe um compromisso assumido pelo Poder Executivo. O ministro Haddad está falando em julho. Esquece. Está falando que em julho pode votar na Câmara Federal até final de julho. Não vota na Câmara Federal até final de julho. Tá? Foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, pelo que eu sei, tem 2 meses para trabalhar. Não tem como votar na Câmara Federal até final de julho. Mas tem que ser votado esse ano. Se não votar esse ano, Kleber, esquece reforma tributária e nós vamos perder de novo a oportunidade de ter uma reforma aprovada. Por quê? Porque no segundo ano de governo tudo fica mais difícil. No terceiro, mais ainda, ele guarda impossível uma reforma estrutural como essa. Então, tem que ter decisão efetiva do governo, tem que ter mobilização do governo a favor e tem que ter uma participação forte das mesas da Câmara e do Senado Federal. Eu tive com o Arthur Lira, convite do governador Tarcísio, no domingo, não este domingo passado, o anterior, um jantar no Palácio Bandeirantes, tá? Convidado pelo governador Tarcísio, aliás, que baita governador. Bela figura. São Paulo vai ter. Que tremendo governador São Paulo vai ter, impressionante. Ele é um homem competente, com visão, tá? Realmente vai ser um grande governador. E eu estava lá, o Arthur Lira, participando do jantar. Então eu tive a oportunidade de conversar sobre a reforma tributária no domingo à noite, mas principalmente na segunda, quando eu sou do Conselho Político da Associação Comercial de São Paulo e ele era o palestrante, tá? Na Associação Comercial de São Paulo. E eu senti pela primeira vez que ele começou assim, a sentir as resistências à reforma tributária. Entendi. Ele já mostrou na fala dele que é complicado. Periclitou. Periclitou. Ele teve uma reunião antes da palestra dele na Associação Comercial com várias entidades ligadas ao setor de serviços. Tem algumas entidades que já estão patrocinando uma outra PEC, a chamada PEC 46, que não é uma mudança constitucional, que são mudanças infraconstitucional, quer dizer, na legislação ordinária, lei complementar. De menos impacto, portanto. Mas já estão defendendo uma nova PEC e que são contra, tanto a 110 como a 45, porque dizem que pode aumentar a carga tributária sobre o setor de serviços. Essa reunião foi demorada, tá? E eu senti que tocou nele. Tá? Então, que é uma liderança que está com muita influência. Eu disse para ele, presidente, isso eu disse ao vivo, tá? Na minha intervenção. Digo, presidente, eu não vou discutir as razões, tá? Eu não falei nas razões. Mas eu digo, as motivações. O senhor tem é presidente de uma casa, como provavelmente nas últimas décadas não teve um presidente que tem o poder que o senhor tem. Tá? E isto significa que a sua participação nesta condução da reforma tributária é fundamental. Fundamental. A sua decisão de fazer a reforma avançar, por mais que o Executivo tenha que estar à linha de frente, ele não pode estar ao lado do Congresso, a sua posição vai ser muito importante. Ele disse o seguinte, olha, governador, eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa sua expectativa, meu. Eu não sei se fico feliz ou triste. Triste, sabe por quê? É porque a expectativa pode ser frustrada. Pode ser frustrada. Tá? Então, na verdade, a gente vai começar a ter agora, Kleber, as resistências localizadas a qualquer uma das... As armas vão começar a aparecer. Vão começar. E tem gente que ganha muito com esse sistema tributário e que não quer mudar. É o que eu disse na abertura, desacomoda muito. Então, aproveita
uma resistência localizada aqui, outra resistência localizada ali, para dizer, não tem que votar. Agora, governador, o senhor está dizendo que há 30 anos não sai e talvez não saia agora, né? Neste modelo político não está produzindo uma reforma. E o senhor é dos poucos que tem falado nos últimos anos no país uma tal de uma constituinte exclusiva revisora, ou seja, explica um pouco qual é essa ideia e como é que seria para isso conseguir avançar. Na verdade, tu vê um Congresso Nacional que não dá as respostas que deveria dar. Tá? Congresso, infelizmente, por exemplo, na reforma política, por questões corporativas, na defesa dos mandatos de cada um dos deputados, da estrutura que nós temos aí, esse sistema, é produto desse sistema sistema proporcional, né? Que teria que mudar para um distrital misto, mas para isso teria que ter uma redução profunda do número de partidos políticos. Tá? Quer dizer, uma série de mudanças no sistema político que nós temos que ter. É difícil a gente acreditar que vão acontecer. Quase houve a reversão da proibição de coligações nas proporcionais. Quase que derrubaram a proibição. Tá? Foi por detalhe. Passou na Câmara a derrubada e, felizmente, o Senado manteve a proibição, que é uma forma de, junto com a cláusula de barreira, diminuir o número de partidos. Mas a reforma política, a reforma tributária, se não avançar, a revisão do Pacto Federativo, aquilo que eu digo que é algo muito difícil de ser feito, eu acho que só se nós tivermos um Congresso revisor exclusivo, o que seria isso? Independente da Câmara Federal, no momento que tu elege os deputados federais, tu elege um grupo de pessoas, tá? Representantes da sociedade. Digamos lá na próxima eleição. Na próxima eleição, para no prazo de um ano fazerem as mudanças, não fazer uma nova Constituição. O ato convocatório definiria especificamente reforma política, reforma tributária, pacto federativo, alguma coisa de reforma previdenciária. Duração determinada de um ano. Duração de um ano. Tá? Quem fosse constituinte, fosse senador ou deputado, quisesse ser constituinte, tem que renunciar ao mandato. Quem for esse constituinte exclusivo, esse representante da sociedade para fazer isso no prazo de um ano, não pode concorrer em 2 próximas eleições. Entendi. Tá? Seria uma experiência nova, governador? Ou tem outras partes? Não sei se alguma parte aconteceu o Congresso Revisor. Eu acho que o Congresso Revisor exclusivo deve ter acontecido. Eu não sei desta forma. Nesse desenho. Mas eu acredito, Kleber, acredito, Kleber, que isso só poderia acontecer no momento que nós tivéssemos uma ameaça de ruptura política. Acho difícil que dentro da normalidade o Congresso Nacional vai abrir altivez, digamos. Vai abrir mão da possibilidade de passar pelo Congresso essas mudanças estruturais. A atual Constituição prevê a convocação de uma Assembleia Constituinte ou teria que mudar também a Constituição? Isso teria que ser através de uma mudança constitucional. Quer dizer, a própria Constituição poderia sofrer uma alteração de como tu convoca uma Assembleia Constituinte, como é que tu convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição? Tu convocaria, em vez de uma Assembleia Constituinte, uma Constituinte exclusiva, independente do Congresso Nacional. Um número limitado, prazo de um ano, não pode concorrer em próximas eleições, um prazo para começar e terminar, com uma definição clara dos assuntos que seriam tratados por essa Constituinte revisora exclusiva. Né? Mas, como eu disse, isso para acontecer, poderá vir a acontecer ali na frente, mas isso só é um momento quase que de uma ruptura política. Não vejo na normalidade isso. Percival Pugina, que é nosso amigo em comum, ele diz assim, não é porque um assunto é complexo e denso que nós devemos deixar de falar dele, mas ainda nós temos que criar consciência, que é o que o senhor faz há anos sobre esse ponto da reforma tributária. Precisamos continuar falando do assunto, né? As pessoas cansam, Cléber. As pessoas cansam. Eu, por exemplo, sou convidado para dar palestras aí, palestrei pelo Brasil afora. Quase uma catequese. Sobre as reformas constitucionais. Eu estava dizendo hoje de manhã, numa entrevista que estava dando, que as pessoas perguntam, mas tu tem que ter mandato. Eu digo que não precisa ter mandato para te formar opinião, para te ocupar os espaços que tu tem para formar opinião com relação a algum assunto. Tu pode fazer isso sem mandato. Aí eu tenho procurado fazer isso ao longo de todo o tempo que eu fiquei sem mandato. Eu tenho trabalhado, eu tenho ajudado nessa formação de opinião. Agora, a questão da reforma tributária, ela vem de tanto tempo, essa discussão, e não acontece, que as pessoas não acreditam mais, tá? Desanimam, às vezes não querem nem discutir mais. Mas nós precisamos debater, nós precisamos vencer as resistências localizadas,
muitas das vezes conservadoras, corporativas, tá? Medo de perder funções, medo de perder poder de cobrar e fiscalizar. Isso acontece nos mais diferentes níveis, tá? Então, tu vai precisar de máquina arrecadadora, máquina fiscalizadora, mesmo com um novo sistema tributário nacional, mas esse conservadorismo, imposto bom é imposto velho, com o sistema tributário tem esse conceito igual no mundo, não tem nada igual, não tem nada igual ao Brasil, tá? Então nós temos que ter a capacidade de avançar, porque isso vai significar o país mais competitivo. Isso eu queria te perguntar, lá na última linha, né, idealmente, depois de uma reforma tributária, nesses termos que o senhor desenha, que tipo de país a gente iria legar, herdar com uma reforma bem feita? Eles fala o Bernard Api, que eu acho que é difícil de a verificar exatamente, que pode ter um crescimento do PIB de 5%, 10%, 15%. Quer dizer, é muito difícil tu medir qual vai ser o crescimento do PIB a partir do novo sistema tributário. Não é fácil fazer isso, mas as previsões são todas muito otimistas com relação ao crescimento da economia brasileira. Agora, o certo é que um sistema tributário que ele desonere a produção, tá? Que ele faça com que o custo Brasil seja menor. Quando eu digo custo Brasil, é que hoje, para te exportar, tu tem que competir com produtos lá de fora que têm uma carga tributária muito menor do que a nossa. Para te produzir para o mercado interno, vem produto de fora com uma carga tributária muito menor competindo com o produto nacional. Isso é menos emprego, isso é menos renda, isso é menos desenvolvimento. Então, claro que um sistema tributário diferente, que permita que com essa ampliação de base tu reduza cargas setoriais, tu diminua a carga sobre a produção, eu não tenho dúvida que isso vai significar um país crescendo mais, se desenvolvendo mais, gerando mais renda e mais emprego. Agora, tu medir isto, Kleber, tu dizer como alguns já fazem, previsões incríveis, tá? É muito difícil. Só vivendo, né? É, só vivendo. Governador, para concluir, eu queria lhe ouvir um pouco sobre o Brasil, né? O senhor foi coordenador do programa do governo da Simone Tebet, foi candidato a vice-presidente do Henrique Meirelles, hoje é um nome nacional. Qual é a sua visão sobre o nosso país vivendo tudo isso que a gente viveu aí? A minha preocupação com o momento que o país vive é esse grau de radicalização que nós estamos vivendo no Brasil. Eu defendi a candidatura da Simone Tebet, fui coordenador do plano de governo, porque eu acreditava que a pacificação do Brasil seria fundamental. E as duas candidaturas, mais à direita e mais à esquerda, elas não representavam essa pacificação, elas determinariam a continuidade de uma radicalização política que dificultaria quem ganhasse a eleição. Então essa era a minha posição. Por isso eu defendi a candidatura da Simone, não me envolvi na campanha no segundo turno, tá? Não me envolvi até por uma questão de coerência com o que eu defendia, do que eu acreditava, tá? E hoje me preocupa muito. O Brasil é um país que tu está tendo uma crise no sistema financeiro americano, tá? Com a quebra de 2 grandes bancos, tá? E isso poderia repetir 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, por falta de regulação do sistema financeiro americano. E eu lembro que lá no governo Fernando Henrique, quando nós criamos o PROER e o PRES, tá? Fomos muito criticados, porque era injetar dinheiro no sistema financeiro. Na verdade, era recuperar a credibilidade. Para sanear o sistema financeiro nacional, tanto estatal como privado. E desde lá, nós temos um sistema regulado, nós temos um sistema com baixa alavancagem, nós temos um sistema diferente do americano e do europeu, né? Totalmente regulado e controlado, fiscalizado pelo Banco Central. Por exemplo, agora falo em retrocesso com relação à autonomia do Banco Central, independência do Banco Central. Isso é um absurdo. Isso foi um grande avanço que tem que ser mantido. Roberto Campos Neto, para mim, é um espetacular presidente do Banco Central e um homem que tem que ser prestigiado, e Deus faça que fique muito tempo na frente do Banco Central. O juro está alto, eu acho que a dosagem foi alta, sem dúvida, mas não é num canetaço que tu reduz. Não é com fanfarra, né? Com fanfarra. Então, o que eu vejo é o seguinte: hoje tu teria que ter do presidente eleito, do presidente Lula, um discurso mais pacificador, tá? Um discurso menos olhando pelo retrovisor, um discurso menos preocupado com o que o Bolsonaro fez ou o Bolsonaro deixou de fazer, e mostrando um caminho que mostrasse, inclusive para setores que votaram no presidente Bolsonaro,
que ele pode exatamente caminhar numa direção de uma pacificação e, mais do que isso, de um governo responsável na questão social, mas também na questão fiscal. E, às vezes, esse olhar pelo retrovisor, este não olhar para frente, não pavimentar um caminho de pacificação do Brasil, pode atrapalhar muito o governo e o país, tá? Então eu vejo que, a partir das bobagens que fizeram no 8 de janeiro, tá, o próprio presidente Lula teria condições de, em cima daquilo, tentar unir mais o Brasil, tentar mostrar que o radicalismo não leva a nada, nem de um lado, nem de outro, nem da direita, nem da esquerda, mas às vezes eu acho que se preocupa muito com o que aconteceu no governo Bolsonaro e muito menos com aquilo que deveria ser um discurso mais pacificador e mostrando caminhos que signifiquem enfrentar as desigualdades, tá? Uma política social forte, mas uma política fiscal muito, muito comprometida com responsabilidade, tá? E às vezes tu não vê isso. Então eu espero que o governo, e principalmente começando pelo presidente, mude esse discurso e esse posicionamento que, no meu modo de ver, não é bom. Governador, obrigado e não desista. Não, pois é, né? Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade, mas eu acho que é muito importante, mesmo a gente sendo repetitivo, às vezes, mostrar que não tem outro caminho sobre o que é para o país. País, Kleber, país que hoje produz alimento para abastecer o mundo. Tá? Essa crise que aconteceu agora no sistema financeiro repete o que aconteceu em 2008 com a quebra do Lehman Brothers, que o Brasil não foi impactado como outros países foram. Quando tem um sistema financeiro regulado, tá? Quando tem um mercado interno forte como nós temos, como nós exportamos alimento para o mundo inteiro. O mundo precisa continuar comendo. Uma capacidade que outros países não têm, de aumentar nossa área agricultável cuidando do meio ambiente. Nenhum país tem o que o país tem. As reservas de águas que nós temos, uma matriz energética tremendamente diversificada que pode ser ainda mais diversificada, tanto que agora que nós estamos aproveitando a energia fotovoltaica, a energia solar, quando, diferentemente de outros países, nós temos insolação o ano inteiro do sudeste para cima. Então, eu te diria, o Brasil tem tudo. Um povo bom, né? Não tem guerra de fronteira, não tem conflito racial, não tem, tem uma democracia estável, tá? Diferente da China, por exemplo, diferente do que está acontecendo na Rússia, tá? Quer dizer, nós temos uma situação, a própria Índia, que tem conflito de fronteira pesado, tem conflito racial, quer dizer, nós temos tudo para crescer. Então, realizando algumas reformas como essas, eu não tenho dúvida que o Brasil dá um salto em termos de desenvolvimento que outros países não vão ter condições de dar. Obrigado, governador. Muito obrigado, eu que agradeço, Kleber, um abraço e estou sempre à disposição. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes da Bandeirantes. Peregrino das reformas estruturais. Alguém precisa falar, veja que o setor político esse é dos assuntos mais importantes e pouco fala disso. Né? Mas é como tu disseste no início da nossa fala, é denso, o assunto não é fácil, mas tem que ser falado. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.